A gente, dentro dessa proposta de ativar, de fazer acontecer um canal para a gente falar com as pessoas sobre cuidado paliativo, realmente quebrando mitos, eu acho que vale a pena a gente poder falar um pouco até da nossa trajetória, um pouco do que a gente faz como profissional, Uhum. um pouco do que a gente faz aqui como centro de formação no Instituto Paliar. E o que mais me chama a atenção é que a gente está nessa história faz muito tempo e a gente continua esbarrando nos mesmos problemas, que muitas vezes, eu diria que talvez a maioria, são conceituais, das Uhum. pessoas entenderem aquilo que a gente de fato faz. Você, que sempre é mais comunicativo e dá muita entrevista, eu acho que a quantidade de vezes que você falou isso e a quantidade de coisas que a gente ainda escuta, você não acha que a gente está na hora de tentar virar a página de alguma forma? Isso. Eu acho assim, às vezes para a gente é muito frustrante quando a gente já está há mais de 20 anos falando de cuidado paliativo no Brasil, como você citou, eu já dei entrevista para jornal, para televisão, e eu tenho certeza que esse tema chegou para uma grande maioria da população. Mas eu também acho que a gente toca num aspecto que ainda as pessoas têm muito receio e muito medo, né? Na maioria das vezes que a gente aborda com um leigo, seja um paciente, um familiar, ou pessoas da nossa convivência, quando a gente pergunta o que vem na sua cabeça, né? Você mesmo fez um Uma teste, enquete. né? Uma enquete, e a primeira palavra que vem na cabeça das pessoas que não estão familiarizadas é morte. E morte é ainda uma coisa que dá muito medo nas pessoas e que as pessoas evitam falar a respeito, mesmo que a gente esteja oferecendo no cuidado paliativo uma coisa boa. Mas a grande maioria das pessoas, isso inclui colegas nossos, profissionais da área de saúde, médicos, ainda relacionam cuidado paliativo com cuidado à morte do paciente. E mais, um cuidado que tira coisas. Um Isso. cuidado que não agrega, um cuidado que vai restringindo. Uhum. E fora a questão, né? A gente sempre comenta a história da palavra palio, da palavra hospice, que no fundo é um cuidado integral e que é de proteção contra todo o sofrimento, Uhum. mas no português o paliativo ele veio com uma coisa de segunda linha, uma Isso. coisa de gambiarra, e isso está arraigado nas pessoas. Então, por mais que a gente fale que a gente faz o bem, Uhum. tá bom, faz o bem, mas fica remediando, não cura o doente, não melhora nada, tira coisa, que bem é esse? Uhum. Então, assim, primeiro, isso é uma infelicidade de uma compreensão de um termo, que até no latim, que é a língua mãe do Uhum. português, não é isso, não tem a ver com isso, mas isso está arraigado. Então, por mais que a gente fale que faz o bem e mostre, ai, mas é uma gambiarra, ai, mas é Uhum. uma segunda linha. Pior, é aquilo que a gente põe embaixo do tapete, porque não é legal de ver. Uhum. Então, no fundo, eu acho que é isso que ainda persiste na Isso. cabeça. E é muito interessante que quando nós começamos a discutir cuidado paliativo no Brasil, eu faço parte do grupo que pensou cuidado paliativo e criou a Academia Nacional de Cuidados Paliativos. E eu me lembro que uma das discussões era: será que não vale a pena mudar o nome dessa Ah, isso é especialidade? sempre. Porque no Brasil, paliativo tem essa conotação de uma coisa meia boca, de uma coisa mais ou menos. E, e aí eu fui uma que disse não, o cuidado paliativo é um nome formal. Nós não podemos deturpar, nós temos é que tentar levar para a população a real intenção, o que é paliativo, né? Que não é uma coisa mais ou menos, que vem do palio, que é uma manta, uma coberta, alguma coisa que a gente acolhe as pessoas que estão em sofrimento.
E mesmo foi muito interessante que a Organização Mundial de Saúde, né, que criou as definições do cuidado paliativo, essas definições foram mudando no decorrer dos anos. E agora a última definição fala, claro, que em pacientes portadores de doenças que ameaçam a vida, mas o foco principal é cuidar do sofrimento humano, né? Então, cuidado paliativo é cuidar do sofrimento humano. Os profissionais que fazem cuidado paliativo, cada um dentro da sua área, do seu conhecimento, vai oferecer esse conhecimento e essa técnica para tentar acolher e minimizar o sofrimento. Não eliminar o sofrimento. Isso também é um outro equívoco, né? Da gente falar, vou tirar o seu sofrimento. Não, o sofrimento existe, cada pessoa sofre de acordo com as suas histórias, com aquilo que ela pensa e aquilo que ela está sentindo. Nós, paliativistas, vamos minimizar, caminhar junto, utilizar o conhecimento, né, para poder diminuir esse sofrimento no que for possível diminuir. Mas, antes de tudo, cada profissional tem que mostrar para esse indivíduo que está sob cuidado paliativo e para essa família que nós estamos agregando alguma coisa e convidando tanto o paciente quanto os familiares a participarem das decisões do cuidado, a fazerem parte dos diálogos, né? E por isso que dentro do cuidado paliativo, um dos temas que são muito caros e que é uma dos pilares é comunicação. E é muito interessante que às vezes as pessoas falam, mas todo mundo sabe se comunicar, né? Nem sempre. E eu acho que tem uma coisa, assim, tentando dar realmente uma compreensão, acho que mais clara para as pessoas. Eu acho que imagens, enfim, é uma coisa que eu ainda estava revendo esses dias. Aquela máxima da estratégia do guarda-chuva, né? Eu me preparo para o pior, isso é uma coisa da Inglaterra, do Reino Unido, que chove para burro. Eu levo o guarda-chuva, ainda que esteja fazendo sol, porque chove muito, então eu me protejo. Mas mais que isso, a imagem é como assim, isso aparece em artigo, enfim, aquela coisa do médico ou da situação que é crítica, da situação onde a morte de alguma forma aparece, ou o sofrimento de uma forma melhor aparece, e o profissional de saúde fala, ok, nós vamos cuidar, e não sei o que lá, o remédio, não sei o que lá. E aí, tá caindo uma chuva danada, e o indivíduo sai da presença do profissional e sai na chuva pesada. E toma muita chuva. Até um dia que alguém se toca e vai levar o guarda-chuva na chuva. Não era... O ideal é que a gente, a hora que percebe que a chuva está forte, a gente haja dando um guarda-chuva para essas pessoas se protegerem e não tomarem a chuva de antecipar, de antemão. E eu ouvi uma coisa interessante hoje, quer dizer, essa coisa de que o cuidado paliativo precisa entrar de uma maneira oportuna, ao longo da evolução da doença, da forma mais antecipada, apropriada, oportuna, dentro da evolução do sofrimento. Que é uma coisa assim, a gente não começa pré-natal na 38ª semana. Eu não posso começar a falar do fim de vida ou de um evento que tem uma data para acontecer, claro, não previsível como uma gestação. Eu começo a falar 2 semanas antes, que é o que acontece. A gente, na minha experiência, no serviço e tal, a gente tem condição de chegar e cuidar do paciente, a média de tempo é 1 semana. Quantos anos isso já houve de sofrimento, de evolução, e que a gente simplesmente não apareceu, e a gente estava lá. Então, sabe, e mesmo entre os acadêmicos, os professores, já me falaram muitas vezes de trocar o nome paliativo. Eu falei, não, gente, vamos entender do que nós estamos falando. E aquela história do conceito da gambiarra, aquela história do conceito negativo, depreciador, de pôr embaixo do tapete, que não é nada disso. E você falou uma coisa muito importante, que é, mesmo estando dentro de um hospital, nós dois crescemos num hospital público. Os hospitais públicos nos dão oportunidade de trazer coisas novas.
né? Eu levei essa proposta do cuidado paliativo há 21 anos atrás para o meu gestor, que é de um hospital público. E eu os convenci que era uma coisa boa. Eu sou oncologista, trabalhava na oncologia, e eles pensavam principalmente quem cuidaria dos pacientes que estavam com doença avançada. Mas você falou uma coisa muito interessante, é do quanto que os pacientes, mesmo a gente tendo um serviço organizado, estruturado, e que dentro das nossas instituições a gente procura oferecer informação, a maioria das clínicas, dos médicos, dos profissionais, nos mandam esse paciente para o cuidado paliativo num momento muito tardio. Porque ainda não é a hora. Exatamente. Porque eu ainda tenho o que fazer. Isso. Não está na hora de não ter mais nada para fazer. E essas pessoas não entendem que o cuidado paliativo pode e deve caminhar junto com a especialidade. Né? Nós entramos o cuidado paliativo com alguns instrumentos para acolher o sofrimento, para ajudar inclusive a própria equipe. Porque esse sofrimento não é só o paciente, a família dele. A equipe também sofre, a gente também se envolve. E como a maioria de nós foi treinado para curar, quando a gente está diante de um paciente que o tratamento não funcionou e ele caminha gradualmente para o final, isso traz para o profissional que assiste uma certa frustração. E essa frustração traz sofrimento. E mostrar fragilidade é uma coisa para a qual o profissional, especialmente o médico, mas não só, é uma coisa que ele não tolera se colocar como alguém que está, de alguma forma, fragilizado, vulnerável, ou que falhou, porque é isso que as pessoas pensam, que elas falharam. Isso. Agora, gente, a morte está posta, quer dizer, a evolução das doenças está posta, apesar da super evolução dos tratamentos, e isso foi bom, porque a gente melhorou a vida dessas pessoas, mas chega um momento, infelizmente, ou não, né? A quem acha que realmente ciclos precisam ser encerrados, que a gente tem que entender o que está acontecendo. Então, eu acho que, para a gente, acho que o objetivo desse canal é trazer esse tipo de discussão, dessas coisas que estão na cabeça das pessoas e elas nem sabem de onde veio. Isso é cultural. Mudar cultura demora para burro. Mas eu acho que essa preocupação nossa aqui, nós estamos há 20 anos nessa estrada e a cultura continua cristalizada. Isso. Sim, se a gente observar o que melhorou, nós hoje temos uma política pública, né? O Ministério da Saúde entendeu que cuidado paliativo era uma coisa necessária. Entendeu não, mas acabou de sair uma emenda no Senado de que a medicação opioide, que é um dos pilares da política, só pode ser disponibilizada dentro de hospital. Isso significa que a grande maioria das pessoas ainda enxerga o final da vida, a terminalidade ou a necessidade de cuidar desses pacientes complexos com uma doença potencialmente mortal de uma forma equivocadíssima. Não, e dentro do hospital. É uma desconsideração com tudo aquilo que a própria política prega, que a literatura prega, que é a base, inclusive no sistema inglês, o NHS, da força extra-hospitalar. Exatamente. E como é que isso conceitualmente é uma coisa assim, e as pessoas resolvem, mais de um ano depois da política, que os opioides vão ser liberados só dentro do hospital. E é muito interessante, né? Porque no nosso país, Brasil, as pessoas ainda têm muito medo do opioide. Por isso que eles põem essa coisa, né? Só dentro de hospital. Mas é muito interessante lembrar que nesse país também se está estimulando o cuidado domiciliar, porque não cabe todo mundo nos hospitais. E além de não caber, tem algumas situações que o paciente vai ficar muito mais tranquilo e vai conseguir receber um atendimento mais adequado na sua casa, no seu domicílio, com a sua família. O hospital não agregará. Exatamente. E além do que afasta do seu ambiente, da sua família, etc, etc. Isso. Então, eu acho assim que a gente tem muito, muito que discutir. E a gente vai falar com profissionais, vai falar com público leigo, vai falar com gente que já está na estrada há muito tempo, que está na estrada há menos tempo.
para entender esse universo de qual é a representação mesmo social deste cuidado paliativo nessa história que já tem mais de 20, 30 anos. Então a ideia realmente é fazer uma coisa que possa esclarecer, desmistificar e agregar, porque uma mudança cultural é necessária. Isso. A gente faz o melhor que nós aprendemos e que colocamos as nossas habilidades. E a gente entende que as pessoas deveriam receber isso com gratidão e com alegria. Porque somos humanos e a gente quer ser reconhecido. Mas 20 anos depois, observar que ainda existem esses equívocos e essas lacunas é que fez o Instituto Paliar, que é uma instituição que treina profissionais em nível de pós-graduação em cuidado paliativo. Mas nós percebemos, né, como meu colega Dr. Ricardo falou, que é fundamental que esse diálogo chegue a outras pessoas, ao público leigo, as pessoas que têm um caso na família ou não, mas lembrar que o país está envelhecendo. E quando um país envelhece, as pessoas estão mais sujeitas a algumas doenças e condições ameaçadoras da vida. Então, se a gente pensar que um dia todos nós necessitaremos de cuidado paliativo, então a gente quer ouvir você, que tem clareza para algumas coisas, mas tem dúvidas ainda do que o cuidado paliativo pode oferecer de bom. Então, nesse canal, a gente quer conversar com você, profissional, leigo, população do Brasil em geral, que tem dúvidas do que é bom e do que tem direito para receber. Eu percebo que às vezes a maioria da nossa população ainda não consegue reconhecer o que é direito deles receberem. Qualquer área, né? E o cuidado paliativo, ele é um direito do cidadão receber, da gente oferecer para o cidadão brasileiro. Então, a gente convida vocês a participarem desse bate-papo. A gente quer tirar dúvidas, a gente quer esclarecer e a gente quer dar um passo além de ensinar profissionais a fazerem um bom cuidado paliativo. A gente quer também ouvir as pessoas que estão aí, as pessoas que nós cuidamos, que nós atendemos, ou as pessoas que um dia precisarão dos nossos cuidados. Então a gente convida, né? Todo mundo. Sejam bem-vindos. Sugiram temas, temáticas. Vamos fazer isso um canal dinâmico e com a participação de vocês, daquele público que a gente quer atingir, que é qualquer público, que é a sociedade de uma forma geral. A ideia aqui é colaborar para que a gente possa ter uma transformação cultural, gradual, que a gente sabe que demora, mas que a gente está vendo que ainda é um grande entrave para o conhecimento e para a evolução, de fato, de tudo isso. Então, a gente aguarda vocês. É uma alegria estar aqui. A gente quer continuar dando informação de qualidade e que promova um desenrolar mais claro, técnico e que de alguma forma possa falar todas as linguagens. Um abraço.